Boa noite! Estamos novamente aqui com o nosso querido e belíssimo JapoCast, hoje trazendo mais um convidado especial, novamente também com co-host. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Caio, mais uma vez aí. Luiz esqueceu de falar o nome dele, mas faz parte, né? Infelizmente aí, a última vez que vocês vão ouvir a voz desse homem que vai formar esse ano aí e vai acabar saindo do projeto. É só formar, pelo amor de Deus, não é um velório. Não é um velório. Hoje a gente está aqui com o Rafael, que é PO, tem sua própria empresa e vai falar um pouco mais sobre ele aí. Fala aí, Rafael. Fala galera, boa noite, tudo bem? Esqueci o nome dos meninos. Não, tranquilo. Mas tá valendo, acho que a gente vai descobrir aqui ao longo do podcast. Então, eu sou o Rafael Baroli, né? Atuo como PO no Banco CMA, trabalho com produtos digitais, tenho a minha própria empresa de desenvolvimento humano, onde eu faço palestras, cursos e tenho a grata felicidade de ter grandes parceiros aí no Brasil. Inclusive o Grupo Anima foi um desses parceiros. Eu tô feliz em estar aqui de volta. Eu já fui aluno da UNA, legal. Minha primeira graduação foi aqui. E é isso, galera. Espero contribuir com vocês aí essa noite. Maravilha. E para começar, né, dar um pontapé, eu acabei esquecendo também, ele também é professor, né? Você tem esse aí ainda, como se já não bastasse, né? O dia tem 24 horas, mas a gente se vira. O dele tem 36, aparentemente. Mas vamos começar então, dando um pontapé aí, cara. Me fala sobre transição de carreira, fiquei sabendo que você manja desse assunto. Transição de carreira é algo que é muito visceral para mim. Porque eu recentemente fiz uma transição de carreira, fui um profissional de RH durante 15 anos, então atuei ali em todos os subsistemas, treinamento, desenvolvimento, a parte de departamento pessoal, e há 2 anos eu resolvi deixar tudo e migrar para a área de tecnologia. Sempre gostei dessa ponte, né, do high-tech e do high-touch, sempre ali voltando tecnologia para trazer solução para as pessoas. E aí eu recebi um convite para trabalhar até no Tribunal de Justiça, como analista de requisitos. E, cara, foi a melhor decisão que eu fiz até hoje. Então, é lógico que essa transição de carreira, quando a gente fala, né, trazendo alguns insights para vocês, o que eu considero importante quando a gente fala de transição de carreira? Primeiro é o objetivo, né? Onde você está e onde você quer chegar. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu falo que eu olho o meu cenário atual, esse cenário atual não me cabe, eu estou na empresa vários anos, tenho oportunidade de crescimento, ou estou na minha zona de conforto, né, estagnado, considero importante o profissional repensar a sua carreira. Por que isso? Se a gente for pensar até meados dos anos 2000, para vocês que estão nessa faixa etária, esse termo é ainda um pouco desconhecido. A gente falava muito da empregabilidade. O que era isso? A capacidade do indivíduo manter-se empregável através de cursos, mas era uma linha muito linear no seguinte aspecto: você mirava a sua carreira, direcionava a sua carreira para uma progressão dentro da própria empresa. Então você ficava lá 10, 20, 30 anos dentro de uma empresa, todas as suas capacitações, todo o seu desenvolvimento era voltado para aquele cargo que você exercia. Né? E aí, dos anos 2000 para cá, a gente teve uma virada de chave, que é o que eu chamo hoje da era da trabalhabilidade. Vocês já ouviram esse termo? Trabalhabilidade? Não. O que quer dizer isso? Trabalhabilidade nada mais é que o quê? Potencial individual de geração de riqueza. Então, quando a gente faz essa brincadeira, poxa, o cara é PO, o cara tem uma empresa, o cara é professor, isso é um reflexo da trabalhabilidade. Por isso que eu falo que transição de carreira tem que ser algo pensado, como qualquer outro planejamento que você faz na sua vida, porque você tem que primeiro se autoconhecer. Então, vamos pensar aqui. Luiz. Você faz uma autoanálise. O que eu sou bom, cara? Tipo, o que as pessoas enxergam valor naquilo que eu faço? E isso, velho, começa na faculdade.
Então talvez você é um ótimo orador. Você ali está apresentando trabalho, você tem uma dicção muito boa, você se comunica bem. Aí já tem uma oportunidade de você direcionar recursos para isso. Outra coisa. Aí eu sou muito bom com dados. Sou um cara extremamente analítico, gosto de número, gosto de transitar nessa área de pesquisa. Beleza. Existe campo, quando eu falo campo existe oportunidade para investir nisso? Existe. Por que não? E aí, quando a gente está falando de transição, não sei se vocês ouviram esse termo, a gente usa muito isso, que é o tal do MVP, que é o mínimo produto viável. Cara, faz o seu mínimo produto viável. Pega 3 pessoas ali que você conhece, faz ali uma palestra, apresenta algo que você já vem desenvolvendo, seja num projeto pessoal, né? Tipo, você ali está desenvolvendo alguma coisa, apresenta. Se fizer sentido para esse grupo de pessoas, você vai começando a escalar. E foi isso que aconteceu comigo. Então, comecei como analista de requisitos. Depois fui trabalhar como analista de negócio, software house. E ali, especificamente, desenvolvendo produtos de softwares imobiliários e softwares legais, né? Que são os Lawtechs e Legaltechs. E hoje eu estou trabalhando no segmento bancário. Em 2 anos, posso considerar que é uma carreira que tem uma progressão até bem considerável. Porque se sai de analista de requisitos, em 2 anos você se torna PO. É uma escalada até considerável, mas primeiro, o que eu considero importante? Cara, você se conhecer bem. Sabe, é o que eles chamam de... falam muito, soft skills. Você tem uma soft skills muito bem desenvolvida. Então, transição de carreira é isso. Identifica onde você quer chegar, quais são seus horizontes, quais são as suas possibilidades. E estava conversando com o Caio, e ele falou um ponto interessante que aconteceu. Às vezes você vai dar um downgrade, cara. Por exemplo, eu ganhava um salário X quando estava em RH, porque 15 anos você chega ali num patamar considerável financeiro. Quando eu fui para TI, eu comecei do zero, comecei como júnior. Então no RH eu era tipo um sênior. Mas na TI eu comecei. E isso reflete no salário. Mas o que é o grande lance? Poxa, você pensar que tem um caminho a ser percorrido. E a gente peca muito, Luiz, Caio, e principalmente essa geração, cara, eu falo da palestra, eu vou dar treinamento, eu vou dar aula, eu falo pra minha galera o seguinte: foca no processo, velho. O processo que vai te levar onde você quer. Se você fixar somente o objetivo, vou usar essa palavra aqui, você vai se ferrar, cara. A chance de você se frustrar durante essa trajetória é muito grande. Por quê? Às vezes o cara entra e olha, por exemplo, o Caio, vamos dar um exemplo, tá? O Luiz tá se despedindo hoje. E ninguém viu o percurso que esse cara trilhou. Ninguém viu, tipo, as porradas que ele tomou e tal durante o processo. Todo mundo fala, não, velho, eu só mira o momento atual do Luiz. Mas esquece de todo o processo que ele passou. Da mesma forma você. Você foi me contando essa trajetória aí, você foi passando por estágios e hoje tá na condição de aprendiz, né? Mas pensa, cara, mais importante do que a condição que você tá hoje é o quanto que você aprendeu durante esse processo. Pois é. Tanto que eu tava te falando assim, né? Eu saí de 2 estágios. O primeiro, eu era helpdesk. Pra quem não sabe, eu trabalhei tô na minha 3ª empresa. Primeira vez numa empresa grande, né? Dessa vez na Localiza. Eu trabalhei de helpdesk num estágio. Depois eu trabalhei com construção de site. E aí, dessa vez eu toquei pra Localiza. E a progressão, né, que eu fui tocando de emprego foi ganhando cada vez menos. Eu comecei ganhando tipo uns 1.600, fui descendo pra 1.100 e agora eu ganho tipo meio salário. Então assim, você tem que pensar não só no dinheiro, né? Você tem que pensar muito também no quanto que isso vai render para você crescer, né? Pensando ali no longo prazo, né? É uma coisa. Pois é. E uma das coisas que o pessoal pensa assim,
jovem aprendiz é mais o primeiro emprego, né? E de muitas pessoas realmente é. Mas uma coisa que me deu um destaque ali foi ter trabalhado com todas essas questões, principalmente helpdesk. Porque hoje eu estou mexendo com pessoas, eu estou mexendo com chamados ali, só que agora em nível de TI, né? Mais técnico. Mas eu mexia com pessoas e tal, e eles viram essas soft skills que eu tinha e acharam isso bem valoroso, né? Inclusive, agora puxando um gancho aí, me fala aí de soft skills. O que você tem a dizer sobre isso? Qual que você acha que é a soft skills, sim? Algumas que você pensa assim que são bem importantes da gente trabalhar? Sou pesquisador nessa área. Aproximadamente uns 5, 6 anos que eu imerso nessa pesquisa. Recomendo para vocês, todo ano o Fórum Econômico Mundial ele divulga o relatório Future of Jobs. Todo inglês, você joga no Google Tradutor ali, velho, resolve sua vida. Especificamente, eu pego a página de trabalho, que é a minha área de pesquisa. Inclusive, tem um curso 0800 pela Solids, então o curso chama Human Skills. Se acessar a escola de pessoas da Solids, sou professor. Tem esse curso lá e explica tudo isso de uma maneira mais estruturada. Então, Human Skills já tá aí na descrição, então a gente vai botar o link do curso, já que é 0800, né? Então. De graça, uai. Vambora, né? Lá e comenta com a gente o que você achar, né? Pois é. Depois vocês dão um feedback aí pro pessoal saber que o curso é bom mesmo. Esse curso, quando eu estava desenvolvendo, né, a pesquisa, processo ali de concepção, o que eu tenho percebido? De 2015 para cá, foi quando o Fórum Econômico Mundial começou a divulgar esse relatório, as top skills, né, elas mudaram ao longo dos anos. Então, quando foi 2015, você tinha ali praticamente no topo das skills só hard skills, ou seja, habilidades técnicas. Então você tinha ali programação, orientação a dados, você tinha basicamente tipo saber interpretar relatórios. Essas eram as skills de 2015. E aí, nesse meio tempo, né, assim, 2020, 2019, veio pandemia. Mudou tudo. Todas as skills. E aí, olha que louco, né? Se você for pensar, as top 3 eram ipsis literis essas skills. Eram pensamento complexo, de resolução de problemas complexos, orientação a dados e, se eu não me engano, pensamento analítico. Eram essas 3, assim. Quando você chega ali em meados de 2020, olha que... Primeira delas, né? A primeira ainda continua a resolução de problemas complexos, e eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. A segunda, inteligência emocional. Olha que nem era falado, cara. E inteligência emocional, para dar uma breve introdução para vocês, quem falou isso foi o Daniel Goleman, lá em 1984. Esse cara é o papa, né, do inteligência emocional. Escreveu esse livro. E desde 84. E se a gente for pensar, quase 20 anos depois que ele estava dizendo lá em 84, vem à tona, e com essa urgência que a gente tem no mundo de inteligência emocional. Por quê? E aí, abrindo um pouquinho, falando sobre cada skill. Quando você fala de resolução de problemas complexos, o que eu estou querendo dizer com isso? Cara, pensar que o mundo é hiperconectado. Então a gente está aqui se conectando através desse podcast, mas cada um de vocês tem a vida particular. E o que eu estou querendo dizer? Nesse contexto de resolução de problemas complexos, é porque hoje a tecnologia ela facilitou muita coisa para a gente. Então hoje a gente está falando de inteligência artificial, a gente fala de Big Data, então assim, analíticos o tempo inteiro. Só que para que essas soluções são? Qual que é o objetivo dessa solução? E pegando um pouco da fala do Caio,
Beleza, hoje eu estou na condição de ali fazendo atendimento para problemas mais técnicos. Mas resolve a dor de quem? Quem que é o usuário ali que tá precisando resolver esse problema? Então, quando você fala de solução complexa, é você entender que você está falando de negócio, que tem que ser algo que tem que gerar receita, tem que ser algo que vai resolver uma dor, uma necessidade, tem que ser algo que vai ser escalável. E aí, quando eu falo de escalabilidade, a primeira coisa que me vem à mente é tecnologia. Então, isso é resolver problemas. Por isso que essa habilidade é tão valorizada. Por que ela é tão valorizada? Dá um passo atrás. Quando a gente fala do nosso processo de escolarização, ele foi muito feito, formatado em caixa. Pega ali, cara, você estudou, mano, a grade curricular era o quê? Português, matemática, ciências, história. E a gente não foi ensinado, durante o nosso processo, a fazer conexão disso. Ou seja, a nossa cabeça é assim, poxa, eu tô estudando ciência, mas qual que é a aplicação prática da ciência no meu dia a dia? Estou estudando geografia, qual que é a aplicação prática da geografia no meu dia a dia? Isso aí é uma coisa muito interessante que eu fui entender só depois. Hoje, por exemplo, eu estudo bem pouco, assim, né, comparado ao que é na escola, por exemplo, mas, tipo assim, eu estudo por mim mesmo, filosofia, para ter aplicação prática na minha vida, sabe? Porque é muito engrandecedor, é muito bom. Recomendo a todos, inclusive, que é muito bom isso aí. Mas também, tipo assim, curiosidades de ciência e tal, ver alguma coisa ali, como que cada coisinha funciona. E a primeira vez que... Eu acho que foi a primeira vez que eu tive essa viradinha de chave que, tipo assim... Tá, mas como que eu vou usar isso? Foi numa aula de um professor, nesse semestre, inclusive, faz pouco tempo, que eu sempre fui muito vidrado em analogias. Sempre quero pegar, tipo assim... dá pra fazer isso aqui, mas como que eu posso fazer isso na minha vida, sabe? Tipo assim, pegar uma coisa e isso mesmo. pegar uma coisa e comparar com outra, assim, tal, pra tentar entender melhor. E sempre que eu explico alguma coisa pra alguém, eu faço isso também, né? Eu cheguei no meu professor, ele tava me ensinando, pra quem estuda programação, ele tava ensinando pilha. E aí eu via pilha lá e falava, tá, mas... que eu vou empilhar coisas, e aí depois eu desempilho e falo, como é que eu vou usar isso? Eu não sei porquê. Pra que isso aqui existe? Não tem porquê, não tem funcionalidade, tem outros meios de fazer uma lista de coisas. Aí eu falei, professor, você pode me mostrar aí um exemplo prático? Aí ele falou, posso, sorriu pra mim, mostrou um negócio bobinho, né, que a gente passa sempre despercebido. Mas aí ele começou a mostrar lá dentro do site, ó, a seta de voltar nos sites é um sistema de desempilhamento de pilha. E eu falei, cara, abriu minha mente. Assim, deu para eu entender muito melhor o que eu estava estudando. Porque, então, isso serve não só para estudo, para trabalho também, né? Questão de entenda o que você está fazendo. Eu tô sendo muito elogiado no meu programa de Jovem Aprendiz, que eu sempre estou questionando demais. Enchendo o saco de todo mundo. Eu chego lá e falo assim, não, tá, como é que resolve esse chamado? Ah, tem que fazer isso. Eu falo, tá, mas por quê? O que isso aqui faz? Me explica qual que é o produto que eu tô lidando, como que isso aqui funciona, o que isso aqui faz, né? Tudo mais. Então, assim, sempre que você... Vamos tentar sair daquela ideia de trabalho que cada um faz uma coisa, né? Cada um pega lá, bota uma peça, né, na esteira, né, um fordista, né, ali. Vamos tentar sempre sair disso aí, entender todo o produto, né, que aí você começa a ter até senso crítico, né, de poder ver, assim, pô, isso aqui podia melhorar. Aí você começa a dar umas ideias e tal, você vai subindo, né, cara, tipo, é sempre uma boa. Por exemplo, acho que todo mundo, o profissional, deve me corrigir, acho que deveria realmente ter um plano de estudo secundário. Por exemplo, eu adoro história. É igual você mencionou, né? Um programa de 20 anos atrás, uma linguagem, alguma coisa de 20 anos atrás, foi utilizada nos dias de hoje. Então, geralmente, se você tem alguma meta, alguma coisa para se fazer, né? É bacana mesmo você pegar e estudar até o passado para você entender o futuro. Acho que isso é uma coisa bacana de se pensar. A história se repete, né?
Que negócio. Eu gosto muito do Jobs, cara, assim. Jobs que voltou pra Apple. Não o cara que fundou a Apple. O cara que voltou pra Apple depois de muito quebrar, cara. E esse cara, ele tem uma palestra que ele faz na faculdade de Stanford, se não me engano. E ele fala que a vida dele, a carreira dele se baseia em 3 pontos. Pegando uma analogia. Aí falou. Ele fala assim, você não liga os pontos olhando pra frente, cara. Você liga os pontos olhando pra trás. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando você fala de... dando nome mais formal para isso que você tá falando, tá, Luiz? Aprendizagem autodirigida. Isso chama aprendizagem autodirigida. Eu sou autodidata, tá? Ou seja, eu tenho um plano de estudos individual, onde eu tenho ali, eu selecionei aquilo que eu quero aprender para minha vida. Então, por exemplo, quero entender um pouco de programação, mas o que eu quero entender da programação? Pensamento estruturado, que é uma skill que é muito forte em vocês. Então, tipo assim, beleza, eu tô saindo desse ponto A, mas como é que eu faço desse ponto A para chegar no ponto B? Sabe? É isso que eu tenho buscado, assim, pra minha carreira. Tô estudando filosofia, tá? Mas o que da filosofia que eu quero aplicar na minha vida? Filosofia estoica, por exemplo, que aí eu vou olhar pra mim mesmo, vou entender a responsabilidade das minhas ações sobre isso. Justamente é que eu tô estudando. Sabe? Beleza. Vou estudar ali matemática. Eu vou fazer até uma brincadeira aqui. Até hoje eu não sei a aplicabilidade da fórmula de Bhaskara. Eu nem sei porque que a gente... Você não usa Bhaskara na sua dia a dia. Então, beleza. O que eu vou fazer com a matemática? Aí eu vou aplicar o quê? As finanças. Tipo, no meu balanço, no orçamento financeiro. Então, voltando, né, para esse tema de soft skills, a gente abriu esse parêntese. Então, beleza, eu tenho a resolução de problemas complexos, que é a primeira que eu digo assim, toda pessoa, cara, precisa buscar desenvolver essa solução de problemas complexos. Deixa eu só dar abrir um parênteses aqui, para quem tá de casa aí e não sabe inglês. Soft skills são habilidades que você tem que não são técnicas, né? São habilidades que você tem pessoais. E hard skills, né, que a gente fala, são as habilidades técnicas, né, que engloba programação, a dicção aí. Engloba programação, né, questão de RH também e tudo mais. Vamos simplificar para a galera que tá ouvindo a gente, tá? Hard skill é tudo aquilo que pode ser mensurado. Então, tudo que você pode ter uma certificação, uma graduação, um curso, tudo aquilo que o aprendizado, né, você consegue evidenciar ali com uma certificação, tá? Então, hard skill basicamente seria isso. Tá? As técnicas. Concluiu, Caio, a tua fala que eu posso? Pode continuar. Cara, depois, aí o que tem? Pensamento inovativo e criativo. Velho, inclusive amanhã eu tava fazendo um workshop falando sobre criatividade aplicada para inovação. A gente mistificou a criatividade como se fosse aquela coisa lá do Arquimedes, do momento eureka lá. Então todo mundo pensa assim, a criatividade é um dom. Criatividade não é um dom, cara. O Maslow, que é o cara que escreveu ali a hierarquia das necessidades humanas, ou que todo mundo conhece lá como a pirâmide de Maslow, ele fala o seguinte: o homem criativo não é aquele homem que você imputou alguma coisa, mas é aquele homem que você não tirou nada. Ou seja, o nosso estado natural é criativo. Pega uma criança, eu tenho um filho de 6 anos. O brincar é um momento extremamente criativo, mano. Você pega um pregador, você faz uma nave com um pregador. Você vê um menino, você pega uma tampa de panela, o menino faz um prato de bateria, faz um volante de um carro. Ou seja, nós somos intrinsecamente criativos. Só que, de novo, vem o nosso processo de escolarização e vem podando. E é como se, eu costumo dizer que assim, é como se a vida, a gente viesse ali com a nossa criatividade em alta. À medida que a gente vai crescendo,
A gente vai ouvindo os nãos, não faça isso, não faça aquilo, e aí a gente vai tentando se enquadrar dentro de um contexto, seja escolar, seja organizacional, né, um ambiente corporativo, você vai perdendo essa criatividade. Porcentagens, né? E aí você perde, cara, o mais louco, que é a nossa capacidade, eu até achei interessante a fala. Você perde a sua capacidade, cara, de fazer perguntas. É o tal do what if, né? E se? E se, mano? Se eu testar, se eu, tipo, tô aqui no ponto A, beleza, pra me chegar do ponto A ao ponto B, eu tenho que seguir essa reta. Mas e se eu trocar aqui? O que acontece? A gente vai perdendo essa capacidade, porque todo mundo tá te falando pra você chegar no ponto A. No ponto B, você tem que seguir essa cartilha. Sem se questionar o Sem porquê. se questionar. Assim. Exato. Então a gente vai perdendo essa capacidade de ser criativo. Por quê? Porque a gente vai sendo moldado dentro da caixinha. É uma pergunta interessante que eu tá falando e tudo mais, até com o soft skill. Você acha que seria interessante você ter essa soft skill de criatividade? Você se empenhar e falar, não, agora minha criatividade, logicamente tem como você estudar tudo, né? Tem como você aprimorar isso, mas você acha interessante você falar, não, a criatividade que eu tenho, eu consigo ajudar em X questão, Y questão? Bacana. Tá. Porque, por exemplo, a primeira skill que eu falei, aí eu vou fazer as amarrações agora. A resolução de problemas complexos. Complexidade, etimologia da palavra quer dizer o quê? Tecido junto. Então pensa bem, mano. Você tá programando, olha só, você tá codando ali. Você tá codando para resolver um problema. Sei lá, seja um site, seja, vamos pensar, um software de gestão para uma empresa, seja para uma agência. Beleza. E ali você tem o passo a passo. Tipo, vou fazer clean code, C Sharp, JavaScript, eu vou seguir essa. Isso, cara, é o básico. Isso, aliás, é como diz o outro. É ser o eixo vertical ali. Você tem que manjar do que você tá fazendo. Pegar um código limpo, beleza. Mas a criatividade, ela entra quando você pensa assim, cara, e se eu, esse código que eu tô desenvolvendo, se eu aplicar, você começa a fazer as conexões, você começa a entender, tipo, regra de negócio. Tá, beleza, eu tô entregando isso. Mas e se eu aplicar determinado... por exemplo, tô ali definindo no back-end ali uma regra que quando o cara digitar ali o saldo da conta, quando ele for fazer uma transação bancária, eu vou validar o saldo dele. Beleza. Como é que você aplica a criatividade nisso? Cara, vou usar esse sistema legado aqui que tá me entregando essa solução, ou eu mesmo vou desenvolver isso no meu... Ou, por exemplo, cara, tô ali, vamos pensar, né, nessas coisas que surgem no nosso dia a dia. Quem, e aí trazendo para um contexto que todo mundo conhece, quem ia pensar, cara, anos atrás, que um Uber, por exemplo, seria um sistema tão disruptivo? Alguém teve que parar e olhar e falar assim, mano, não faz sentido eu, por exemplo, ficar ali alimentando uma castas, tipo, para eu me locomover, eu segregar esse trabalho para uma X casta de pessoas, somente essas pessoas fazerem isso. O que o cara pensou? Falou, não, o problema que eu tenho que resolver é o quê? Mobilidade. Olha a criatividade. O problema é a mobilidade. O problema não é o meio de transporte. Mas e se o Caio quiser resolver o problema de mobilidade? Mas ele não podia, porque ele estava limitado. Que só tinha que ser o cara com a placa XYZ, o cara que tinha que estar no sindicato e tal. Era até uma burocracia total. Exatamente. Então a criatividade vem disso. Como é que você desenvolve isso, a criatividade? Cara, primeiro ponto é fazer conexões. É ter esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, porque a gente costuma, né, na nossa carreira, na nossa vida, a gente meio que querer conversar com gente que é igual a gente. E aí tá o primeiro erro. Tá o primeiro erro. Porque quando você tá ali dentro do seu grupinho, dentro da galera ali, do seu nicho, todo mundo conversa igual, todo mundo com as mesmas ideias, você perde a possibilidade de ampliar os seus horizontes, ampliar os seus conhecimentos. Então, o primeiro ponto
cara, que eu falo é sai da caixa, mano. Sai da caixa que você tá. Outra coisa, leitura. Começa a ler coisa que não tá relacionada à tua área de atuação. Sim. Porque você vai aumentar o seu repertório intelectual de forma que, beleza, eu tô resolvendo um problema ali. Algo que você leu lá na filosofia, mano. Que você leu lá na história. Tem um seriado, falando disso, que dá um exemplo bem... É o Som na Faixa, que conta a história do Spotify. Tá lá no Netflix. Sensacional pra conectar com isso que a gente tá falando. Tem um determinado momento que o Tech Lead, o Andrés, do Spotify, precisa resolver um problema. Qual que era o problema? A música tava muito lenta. E o cara falou, velho, eu quero que seja instantâneo. Tem que ser instantâneo. Na hora que o cara clicar ali, a música tem que tocar instantaneamente. Ele olhando um semáforo, essa é a parte mais louca pra mim. Ele olhou um semáforo e viu que quando chegava no sinal laranja, os carros, ao invés de reduzir a velocidade, o que eles faziam? Aceleravam. O cara falou, beleza, é isso que a gente vai fazer. Então, quando chegar a determinada velocidade de banda, normalmente, os caras travam pra não perder dado, né? Pra, tipo... Ele falou, quando a gente vê esse sinal vermelho da rede, ao invés da gente frear, a gente vai acelerar. E aí eles criaram, patentearam um sistema, que hoje é conhecido no mundo todo. Então, a criatividade é nisso. Criatividade, velho, vem de repertório. O processo de criatividade, ele funciona de 3 formas. Primeira coisa, você recorre à sua memória, velho. O que eu vivi? O que constituiu o Luiz e o Caio até hoje? Como é que foi a vida dos dois? Depois, você recorre a uma ideia validada. Alguém já fez isso, velho, e deu certo? Por que não? E terceiro, vem uma nova ideia. Só que a gente pensa o seguinte, primeiro vem a nova ideia. Não. Quando você pensa na criatividade estruturada, primeiro você recorre à sua memória. Isso que repertório é muito. Depois, é a validada. E por último, uma nova ideia. Tanto que eu tava vendo isso aí sobre questão de como é que nosso cérebro funciona. E aí você falou da questão de memória. E é justamente esse o processo. Quando você tenta resolver um problema, a primeira coisa que você vai vir vai ser sua memória. Tanto que quando você está numa prova, por exemplo, você vai estar ali fazendo as questões, você só vai ter memória. Não adianta você ficar assim, nossa, não lembro, mas deixa eu tentar resolver. Não vai sair. Tanto que quando você sai da prova, passa um tempinho e você fala, putz, podia ter resolvido daquele jeito. E é sempre assim. Então, assim, quando aparece um problema novo, se você tiver tempo, né, pra poder resolver, eu recomendo a todos que, tipo assim, né, tenta ver, analisar tudo ali, dar uma esfriada, né, de repente, assim, sai pra fazer uma caminhada, que vai vir a questão da criatividade. E o que você estava falando entra muito na questão que eu estava falando também, de conhecer o produto. Então, conhecer o produto não é só conhecer o que você está fazendo, é conhecer todo o processo. Então, galera de TI e de outras áreas que estejam assistindo a gente também, conheçam todos que estão à sua volta. Tenta conversar com o máximo de pessoas possível para poder ter noção, né, do que você está fazendo, para quem que você está fazendo, né, qual o tipo de problema que você tem que resolver. Porque não adianta eu fazer lá uma solução que o pessoal de TI vai lidar muito bem com ela, mas aí o pessoal de RH vai olhar aquilo e vai falar, não tá sendo produtivo, entendeu? Então, conheça todos e façam conexões. Falando em conexões, vamos falar de LinkedIn, né? E aí, cara, eu queria umas dicas aí, né? Porque eu sou bem ruim de LinkedIn. Queria dar uma turbinada no meu. O que você recomenda? Como é que você... O que você tem de visão sobre isso? Passos, assim, tipo, ó, a pessoa vai criar agora o LinkedIn, mas está perdida no que eu tenho que fazer, o que eu tenho que colocar. O que é importante, né? O que o pessoal vê bastante. Primeiro ponto, cara, ponto de partida é o objetivo. O que você quer, assim, como é que você quer se posicionar? Primeira pergunta que você tem que responder. Qual que é o meu objetivo? Segundo ponto. De novo, né? Lavoisier. Natureza, nada se perde, tudo se transforma. Ou a gente pegou e colocou esse jargonete. A gente
existe. Nada se cria, tudo se copia. É. Quem que é o cara, se eu posso usar essa palavra aqui? Pode, à vontade. Quem que é o cara foda na minha área? Desenvolvimento. Cara, hackeia o LinkedIn dele. Hackeia, tipo, olha lá, pega o LinkedIn, pega as inscrições que aquele cara tem. Detalhe, quem que aquele cara tá seguindo? Ah, aquele cara tá seguindo a empresa XYZ. Então começa a seguir a empresa XYZ. Outro ponto. Defini ali meu objetivo. Comecei a identificar quem são as pessoas chave na minha área de atuação. Começa a seguir as empresas. Começa então, cara, a fazer as curtidas ali. Tipo, nesses posts, dessas empresas, esses influenciadores. Parole, não tem experiência nenhuma. Tem, cara. Projeto voluntário. Eu costumo falar pra galera. Projeto voluntário, todo mundo desconsidera, porque não é remunerado. Cara, mas ali é uma experiência, é uma jornada que você tem. Então não tive experiência remunerada. Coloca ali, projeto voluntário que você fez. Tipo, cara, entreguei na faculdade, por exemplo. Quando eu tava na UNA, eu ganhei o prêmio de trabalho acadêmico, sustentabilidade. Coloquei isso mesmo. Algumas empresas também dão isso, né? Por exemplo, eu trabalhava para uma que era parceria da Amazon. Eles disponibilizaram alguns cursos. Não é obrigatório, não vai render nada, não vai adiantar nada do seu. E se você quiser, a gente conseguiu aqui, disponibilizou, foram 3 cursos ali, cara. Pegou ali, pegou o diploma. É uma coisa ótima que você pode até perguntar. Não sei se pode perguntar, na verdade, né? Algumas empresas podem ter alguns afiliados, né? Em outras plataformas, falar por que não pode dar uma ajuda e tudo mais. É bacana. De novo, né? Beleza. Olhou ali, colocou tua experiência profissional. Curso, cara. Só que, de novo, você tem que ser estratégico. Por que eu falo do objetivo? Porque, por exemplo, eu trabalho desde os meus 14 anos. Fui de menor aprendiz, já fui auxiliar de produção, já fui empresário, quer dizer, sou ainda e tal. Mas qual que é o objetivo que eu quero? Não adianta, por exemplo, eu querer almejar a área de tecnologia e eu colocar só experiências voltadas, por exemplo, para a área de recursos humanos. Ninguém vai me enxergar, porque hoje tudo é algoritmo, cara. Então, assim, o algoritmo vai pegar aquelas palavras-chave dentro daquilo que eu vai direcionar a busca dos recrutadores dentro daquele escopo que você define. Então, o primeiro passo é esse. Define o seu objetivo. Olha quem são as pessoas-chave, quem são as empresas-chave. Começa a curtir, comentar nos posts dessas pessoas. Já é o primeiro passo. Todo dia entra ali, faz 5, 6 conexões, faz mais de 50. Porque a gente vai te travar, vai achar que você é um robô. Né? Então, assim, vai seguir esse caminho. Assim, falando de. Tá? Entendi. E para quem, por exemplo, meu caso, né? Quem está dentro de uma empresa e está querendo transitar dentro da própria empresa, você acha que, por exemplo, eu imagino que os dois sejam muito importantes de serem feitos, mas você acha que é mais importante qual? Né? Focar ali no LinkedIn ou focar numa relação ali pessoal com todo mundo? Cara, não são excludentes, são complementares. Uhum. O fundador do LinkedIn fala uma palavra. No futuro, os empregos das pessoas serão definidos pela sua rede de relacionamento. Nada mais, nada menos. Então, com quem que você anda hoje, com quem que você se relaciona, com quem você estabelece o network, vai dizer muito sobre o seu futuro, no futuro do trabalho. Então, cara, teu LinkedIn é a tua vitrine. Sim. É o teu portfólio ali. Pensa ali a loja do Caio para as empresas. É o momento de você vender seu peixe, velho. Uhum. Eu vejo, eu passo algumas consultorias, né, para ajudar as pessoas. Tipo, as pessoas me demandam, falam, cara, como é que tá meu LinkedIn? Primeira coisa, mano, pode parecer até bem primários que eu vou dizer. Cara, eu olho a foto do cara no LinkedIn, mano.
Se tá zoado ali logo na introdução, o cara às vezes põe no LinkedIn foto que tava numa festa, foto que tipo assim, e ali a tua imagem profissional, cara. Ali, diferentemente do Instagram, o cara quer saber o que você vai agregar de valor para ele. O que o Caio entrega? Agora eu tô dentro da empresa. Você falou um ponto muito interessante, cara. Que era a terceira skill que eu ia falar. Visão sistêmica. Mano, o que tá carecendo de pessoas e profissionais com visão sistêmica, o que eu tô querendo dizer com isso? O cara hoje, ele pensa assim, tem gente, né? Quando eu vou dar palestra ou treinamento, tem gente que é assim, eu só chego até aqui. Se você perguntar ao cara uma vírgula a mais daquilo que ele tá fazendo, ele buga, mano. Dá tela azul ali. O cara não consegue entregar mais nada. Então, quando você entende visão sistêmica, é tipo assim, cara, isso que eu tô entregando tem impacto direto, por exemplo, numa contratação de pessoal. Se eu não atender esse chamado, o cara que tá recrutando não vai conseguir fazer um recrutamento legal. Ou o cara do financeiro não vai conseguir fazer uma conciliação financeira e, consequentemente, ali a minha captação de recursos para a empresa, ou o balanço, ou, por exemplo, eu tô entregando esse software aqui. Cara, entrego com bug, subo, faço o deploy desse sistema em produção e não entendo isso. Eu posso estar deixando o sistema vulnerável à fraude, posso estar deixando o sistema vulnerável a hackers. São coisas que acontecem. Então, são coisas que são complementares. Beleza. Tá focando no teu LinkedIn. Detalhe, galera. Caio e Luiz e a galera que tá escutando a gente. A carreira, ela é sua. Não delega a sua carreira para sua empresa. Ou seja, o que eu tô querendo dizer com isso? Mira o teu objetivo. Você tá ali, cara, você vai fortalecer seu LinkedIn para fazer a venda do teu peixe ali na rede. Cara, mas dentro da empresa, quem são as pessoas-chave? Pode possibilitar o meu crescimento. Então, são os dois. Tá? Se não tiver oportunidade, também não tem por que você ficar ali, né, batendo em ponta de prego. Exato. Dando murro em ponta de prego. É porque, na verdade, assim, a tua empresa, ela atende outros players. Se você faz, dependendo da tua rede de relacionamento, já aconteceu, por exemplo, de eu estar em projetos, fazer um projeto aqui, a pessoa assistiu o projeto, ela comentou com a outra. Hoje, vamos dizer que 90% dos trabalhos, 90% não, 98% dos trabalhos que eu faço na minha empresa são indicações, são pessoas que eu não faço a mínima ideia, me abordam ali, vê o site da minha empresa, ou me chamam no Instagram, ou no LinkedIn e falam, cara, tô com um projeto aqui que eu acho que tem sinergia. Por quê? Vem as minhas postagens no LinkedIn. Esse cara tá falando disso. Eu tô com essa demanda que esse cara vai resolver o meu problema. E aí a gente conversa. Então, é esse o ponto, sabe, cara? Assim, você tem que saber se direcionar. Sabe que o marketing ajuda também, né? Bastante, né? O marketing pessoal. Exatamente. O marketing pessoal. As pessoas fazem muito mal. E assim, vou falar com um pouco de propriedade. Desculpa quem tá me ouvindo. A área de TI. A galera de TI faz isso muito mal. Faz muito mal. Porque o cara pensa assim, cara, eu só codo, velho. Sou o cara do quarto escuro ali. Porque todo mundo viu a rede social, vê o Mark Zuckerberg, os grandes milionários ganhando dinheiro, tipo, dentro de um quartinho trancado. Mas não é isso. O cara tinha um Eduardo, né, tipo, Saverin pra investir na empresa dele. Tinha outros caras que foi, tipo, acreditando no negócio dele. Então as coisas não acontecem, tipo, eu sou o lobo solitário. Tipo, eu sou o Logan, o Wolverine ali, tocar as coisas sozinho. Não é isso. Entendeu? Então, a galera de TI, né, eu falo isso porque meu time hoje ele tem 6 pessoas, mas já teve um momento que já teve 13, 15 pessoas. Eu falo com a galera, vocês têm que entender o que vocês estão entregando. Não é só, tipo, o código pelo código. Tipo, tem que entender que esse código, ele atende uma demanda regulatória, ele atende ali talvez, um requisito regulamentar do Bacen e por aí vai. Então, cara, isso que você trouxe, essa reflexão é muito importante. Foca ali na venda do teu peixe, mas também foca ali em quem vai poder direcionar, te ajudar no direcionamento da sua carreira. Você, por exemplo, focar em vender aqui
vender o que eu sei, né? Meu aprendizado e tudo mais. Só que você acha que seria interessante, por exemplo, muitas pessoas fazem postagens no LinkedIn e tudo mais, né? Eu vejo algumas também. Eu vejo pessoas sérias, né? Postando coisas presas e tudo mais. Só que eu vejo também umas que dão muito certo. Eu acho que até mesmo a gente de TI peca muito. É em ser descontraído. Se você pega... vou fazer uma postagem aqui que tem a ver com o meu assunto, mas de forma descontraída, pra trazer uma risada, trazer um engajamento na pessoa. Acho que isso seria interessante também o pessoal focar em fazer. Entra, Luiz, nesse ponto que você falou, cara, o aspecto da criatividade. Por exemplo, pega uma... Eu vou pegar um termo bem hypado aí. A internet. Cara, faz conexão com a tua ideia. Por exemplo, o post meu mais acessado no LinkedIn teve mais de 100 mil visualizações, mais de 1000 compartilhamentos. Foi o dia que eu coloquei o post da demissão do goleiro Fábio do Cruzeiro. Eu peguei a demissão do goleiro Fábio do Cruzeiro e fiz um link com a questão da carreira. Porque ele era um cara que defendia extremamente o time, mas ele esquecia que a carreira era dele. Cara, aquilo ali viralizou. Então, se for olhar um dos posts mais compartilhados que eu tenho, e eu costumo fazer essas brincadeiras. Pego questões do dia a dia, que passam às vezes desapercebidas, e começo a trazer. Então, por exemplo, o universo do código ele é um pouco abstrato para mim, da parte técnica, mas você pode pegar coisas, por exemplo, do dia a dia mesmo, da linguagem de programação, e fazer um link com algo do dia a dia, ou algo que faz sentido para as pessoas. Pega lá, por exemplo, um tema, né, tipo, pode parecer mais besta, velho. Tem gente que consegue fazer conexão. Teve o show da Taylor Swift esse final de semana e deu uma polêmica. Cara, aí que vem o lance do repertório do cara, que eu falo. Enquanto maior for o seu repertório intelectual, mais conexões você consegue fazer. Por mais besta que o tema pareça. Com certeza. É muito legal isso aí, inclusive, né? A questão do Fábio que você falou. Porque é uma coisa que eu vejo muito. Olha só o link, né? Na Localiza, né? Que eu tô trabalhando atualmente. O pessoal, eles falam muito sobre protagonismo na carreira, sabe? Então, tipo assim, questão de você tomar as rédeas da sua própria carreira, né? E não ficar 100% ali. Eles focam muito nessa questão de saúde mental também, né? Eu acho muito bacana. Parece até que eu tô fazendo propaganda. Entra o jabá. Localiza, patrocina nós. Opa! Mas enfim. Cara, eu fiquei confuso ainda numa questão sua. Que você trabalha em uma empresa e tem a sua empresa? Sim. É isso aí, então. Então conta um pouco pra gente como é que funciona esse negócio aí. Intraempreendedorismo. Não, fala você. Intraempreendedorismo. Aí, ó, ele fala bem. O que acontece, cara? Falar do conceito. O empreendedorismo surgiu em 1987. Um cara chamado casal, né? Clifford Panchot e Elizabeth Panchot. Esse cara escreveu um livro. Olha que louco. Você não precisa deixar a sua empresa. Para você empreender, você não precisa deixar a sua empresa. Traduzindo, né? E esse cara estabelece alguns pontos. O que é esse intraempreendedor? É um cara que toca uma empresa dentro de outra empresa, mas qual que é a empresa dele? A carreira dele. Então, por exemplo, vou dar exemplos de intraempreendedores. Uma prática. Sabe o Gmail do Google? Sim. O Gmail do Google é o maior exemplo de uma prática empreendedora. Era um cara que estava lá dentro, observou que tinha uma oportunidade de, tipo, escalar e resolver um problema com aquela situação. O cara foi lá e deu a sugestão de... Outra prática intraempreendedora. Quando vocês veem aí, por exemplo, esse tipo de novos produtos que são lançados no mercado. Nem sempre o cara faz isso olhando para fora.
o cara tenta, né? Eu participo de alguns fóruns de inovação aqui em Belo Horizonte, às vezes tentando resolver uma dor da própria empresa. Vamos pensar assim, cara, tô emitindo nota fiscal aqui e o sistema, tipo, tá bem ruim a conexão. O cara vai lá, resolve primeiro esse problema da empresa deles, empreendedor. E o cara pensa, por que não escalar isso? Por que não levar pro mercado essa solução? Sim. Aí quando fala da minha carreira, né, que fique bem claro isso, tá, gente? Meus chefes que estão... Eu trabalho fora, na minha empresa, fora do expediente, né, de trabalho. Então, assim, de 9 às 18 eu tô full time pra vocês. Isso não atrapalha. Não vai interferir em nada. Mas, por exemplo, deu 18 horas, cara, aí eu vou tocar os meus projetos. E aí é pesquisa, desenvolvimento. Então, às vezes, por exemplo, levanto mais cedo, tipo, levanto 5 horas da manhã, vou resolver projetos de outras empresas. E o grande lance do empreendedor, aí, Caio, volta naquele ponto que você falou mais cedo. Claro. O cara que entende do negócio. Porque para ser criativo, para fazer um gancho com tudo isso que a gente falou aqui, para ser criativo, para resolver problemas complexos, para equilibrar os pratinhos, que é a parada da inteligência emocional, da visão sistêmica, você tem que entender muito bem daquilo que você faz. E se você não entende, você tem que conhecer quem sabe, mano. Sim. Tinha um chefe que falava isso, falou, velho, às vezes você não tem a obrigação de dominar o que você tá fazendo, mas é a sua obrigação conhecer quem sabe. Abrir a mente. Abrir a mente. Porque você focar... imagina só uma parede, né? Você tá focando reto aqui, às vezes tá passando uma oportunidade aqui você não tá vendo, porque você tá como se fosse um robô fazendo, vou fazer isso, acabou. Sabe o burro com a cenoura? Isso mesmo. Gente que passa a vida nesse loop. É o burro com a cenoura ali. O cara não sai daqui. Então, o empreendedorismo, ele tem isso. E ele tem um lance, velho, que assim, trabalhe todos os dias, ele tem até os 10 mandamentos. Vou falar todos aqui. É muito melhor eu falar da prática no dia a dia. Trabalhe todos os dias, cara, como se você fosse se demitir. O que eu tô querendo dizer com isso? Aqui. Mano, dá o seu melhor todo dia, velho. Entendendo que é o seguinte. Se você tá fazendo algo muito bom, mano. Eu costumo usar a analogia do jogador de futebol que tá na categoria de base. Olha só. O cara, quando ele tá na categoria de base, ele não joga mal porque tá ganhando pouco, não, mano. Ele mete gol. Ele joga muito. Porque se ele não tá sendo valorizado naquele time ali, alguém vai enxergar ele. O empreendedor tem essa mentalidade. Que, tipo, o Bernardinho, ele fala uma frase que é muito louca. Quem aprende nunca erra, velho. Você só erra, mano, quando você deixa de aprender. Você só falha quando você desiste. Tá ligado? Então, assim, quando você tá aplicando o pensamento de empreendedor, você tá entendendo que, tipo assim, mano, hoje eu estou na condição de um atendente de helpdesk. Mas eu vou me conectar com o cara do RH, porque talvez esse cara... E tem que ser intencional, velho. Existe uma grande diferença, né, entre ser interesseiro e ser interessado. Seja interessado, mano. Por quê? Tipo, as perguntas que o Caio fez aí. Por que serve isso? Pra quem que vai resolver essa dor que eu tô entregando? Então, empreendedorismo, velho, não tem a ver, né? Não sei se a gente tem, mas pra fechar essa questão, cara, não importa o que você tá fazendo hoje. É aquela história lá do que o pessoal fala, não sei se é verdade, mas do faxineiro da NASA. Quando perguntaram pra ele assim, mano, o que você tá fazendo? Ele falou, eu tô ajudando a levar o homem pra lua, velho. E o cara era o faxineiro, velho. Então, às vezes a gente fica muito preso ao que você... a função. Não se prenda à função. Se prenda ao desafio. Beleza, velho. Eu tô dando esse downgrade aqui hoje salarial, ou às vezes de trampo. Mano, mas o que eu vou aprender com isso? Por que eu falei do Jobs aqui? Porque o Jobs é um cara, mano, ele não fez uma faculdade formal. Ele abandonou os estudos. Mas o que ele fez? Ele fez grades curriculares
que faziam sentido pra ele na vida. Quando ele conta a história lá da fonte, né, do Macintosh, foi porque ele aprendeu no curso de caligrafia. Que não tinha nada a ver com a área de tecnologia. Véio. Então, o mundo hoje, para fechar, se posso me atrever, né? Hoje eu tô com 36 anos. Dar uma dica para vocês. O mundo, véio, é de quem sabe fazer conexões inteligentes. É o cara que sabe que por onde quer que ele passa, velho, ele vai se conectar com pessoas, ele vai ter um aprendizado daquilo que ele está fazendo e principalmente que ele entende o processo, que ele para e olha para o processo, que a gente perdeu, velho, durante a nossa vida, aquilo que os nossos ancestrais faziam de melhor. Sabe o que é? A capacidade de observar, mano. Interessante mesmo, porque igual você estava comentando, o funcionário é um faxineiro, falou tal coisa e tal. Isso é muito interessante mesmo, porque, por exemplo, muitas pessoas hoje em dia que criaram coisas incríveis da humanidade e tudo mais, começaram literalmente olhando pro nada, assim, falando, cara, o que era aquilo e tal. Nikola Tesla, por exemplo, eu li um negócio interessante, que ele não tinha aquele conhecimento de energia e tudo mais e tal, mas ele viu aquela energia e se perguntou, por que não posso fazer tal coisa? Por que não posso direcionar isso? Tanto que ele criou esse novo jeito, né, de ter a eletricidade como conhecemos hoje em dia, que é tá interessante comentar que após anos, igual você falou, ele começou com essa ideia, na época não foi muito aproveitada, né, o pessoal até perdeu muita coisa, enfim, né, e hoje em dia que nós estamos rodeados agora pelas criações que ele fez anos atrás, que outras pessoas não utilizavam, velho. Isso é muito interessante, como você falou mesmo. Isso, galera. Acho que, se for resumir bem essa conversa de hoje, o recado pra mim é isso. A leitura da realidade é o nosso melhor direcionador. Não adianta, velho, assim, olhar pro Baroli e falar, eu quero seguir a receita de bolo do Baroli pra me ser bem sucedido. Olha pra você. Olha pra você. Olha para aquilo que você quer. E aproveite, mano, o percurso. Esse que é o mais importante. Você curtir a jornada, você ficar vidrado no objetivo final. Bom, um resumo informal aí, não seja um puxa-saco. Conheça-te a ti mesmo. E tudo tem contexto. Tudo tem contexto. Por favor, preste atenção em si mesmo. Não fique olhando atrás de pessoas, não. Bom, Soma de pessoas. É isso. Rafael, muito obrigado aí por hoje. Um ótimo papo. Bom demais. Muito conhecimento aí adquirido. Interessante. Luiz, suas últimas palavras. As últimas palavras. Não vou morrer, lembrando. Não vai morrer. Não é um epitáfio, não é um epitáfio. Não é, relaxa. Tá tudo certo. Mas foi muito bom aqui participar do GelpCast. Espero que tenham mais oportunidades aí. Logicamente o GelpCast não vai acabar, né? Vão ter mais convidados e tudo mais. Mas é isso aí, espero que tenham gostado também do trabalho que eu fiz. Antes. Que fofo. É isso aí. Então, é isso. Quer dar um tchauzinho pra galera aí? Galera, quem quiser conectar comigo, né? Nas redes sociais. www.rafaelbaroli.com.br. Meu Instagram, @barolirafa. Meu LinkedIn, Rafael Baroli. Tá? Então lá eu vou falar sobre carreira, todo esse papo que a gente bateu ali, vocês vão conseguir ver de uma forma bem visceral. E o recado final, mano, não queira copiar a vida do outro, velho. Siga a tua jornada, siga a tua trajetória, você vai ser muito mais feliz. Beleza? Fechou. Tudo na descrição, tamo junto, big beijo. Tchau.